Fala galera! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brasil Culé, o teu canal de notícias do Barça. Galera, estamos de volta aqui com mais um vídeo no canal, porque o Laporta avisa ao Athletic Club de Bilbao que o Barça está pronto para pagar. E não é só isso, fez as pazes com Koeman. Lembram que eles estavam brigados, né? Do jeito que o Koeman saiu? Então, também disse que a renovação de Frenkie de Jong está encaminhada. E mais uma notícia, que o clube emitiu um comunicado bomba sobre a dívida do Spy Barça, ok? Então, galera, vamos falar sobre isso aí, mas antes eu gostaria de falar com você que ainda não está inscrito no meu canal. Se inscreve, venha fazer parte daqui dessa comunidade culé aqui no YouTube, tá bom? Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. E se você curte esse tipo de vídeos, as notícias do Barça, deixa teu like, tá bom? Você ajuda muito ao canal. Então, bora pro vídeo. Galera, então, vamos começar com um recado que Laporta mandou para o presidente do Athletic Club de Bilbao, né? E olha, foi direto, foi claro e foi no estilo, se não gostou, fiscaliza, né? Mais ou menos assim. O Laporta disse, abre aspas, estamos em disposição de pagar uma cláusula se o mercado nos oferecer essa oportunidade. Não vou falar de perseguição, né? Mas estamos acostumados a fazer corridas com obstáculos. Fecha aspas. Galera, então, eu lembro, né? Eu vi essa. Não foi uma entrevista. Teve o Koeman sempre faz, todo ano, faz um torneio de golfe, né? Então, o Jean Laporta estava aí, foi convidado, né? Então, foi entrevistado, obviamente, né? E perguntaram para ele se ia pagar a cláusula de Nico Williams. E ele não respondeu diretamente de Nico Williams, mas falou, né? Estamos em disposição de pagar uma cláusula se o mercado nos oferecer essa oportunidade, né? De um jogador com esse valor, né? E também perguntaram por que o Athletic está fiscalizando tanto e o Tebas também está se intrometendo, né? Então ele diz, não vou falar que a gente está sendo perseguido, né? De perseguição, mas estamos fazendo corridas com obstáculos, né? Então, ou seja, o Barça está preparado sim para pagar a cláusula de Nico Williams, né? E que se o Athletic quiser chiar, né? Que vai fiscalizar, porque não tem nada ilegal aqui, né? Então, tem uma cláusula, o Barça quer ativar e ponto final. Agora, o Atlético está nervioso? Tá, né? Que eles foram chorar para a Liga para saber se o Barça pode pagar? Foram. Mas, gente, quem colocou a cláusula foi o próprio Atlético, não é? Queriam o quê? Que ninguém jamais fosse atrás do jogador? E outra, galera, é só porque é o Barça. Eles estão dizendo que é falta de respeito. Sim, ninguém, por exemplo, do Liverpool tá dizendo que é falta de respeito, que a gente estava falando de Luis Dias. Ou no Manchester United falando do Rashford, né, galera? E outra, estavam dizendo que o Bayern de Munique já estava fechando um negócio com Nico Williams e eles estão chateados por isso daí, porque com o Bayern de Munique. Não, né? Então, galera, é só porque é o Barça, né? E vamos deixar algo muito claro, né? O Barça vai pagar porque pode. E o jogador quer vir e o resto é chororó. Né, galera? Tá bom, então. Vamos falar da reconciliação com Koeman, né? Porque entre um buraco e outro, nessa entrada, né, chamada... dessa estrada chamada futebol, olha quem se encontrou. Joan Laporta e Ronald Koeman. Sim, os dois estiveram juntos, né, no torneio de golfe, né, como eu falei. E segundo Laporta, né, o mais importante é o Barça, né? Fizemos as pazes, não fazia sentido continuar assim. E perguntaram para ele se foi difícil fazer as pazes com Koeman ou demorou só um café. E ele disse, não foi só um café, foi um carajillo, né? Então, cara, isso é sensacional, porque Koeman pode ter tido seus defeitos como técnico, né? Mas como lenda do clube, como homem que
botou a bola da Champions do 92 na rede, merece respeito, né? Porque ele é um ídolo. Então, ele merece muito respeito, né? A ver que os dois e ver que os dois conversam, riram e deixaram o passado no passado é muito bom. É isso que a gente quer ver, união em prol do Barça, né? Chegar de picuinhas internas e besteiras, né? Ainda bem que eles se resolveram. Então, também perguntaram para eles sobre a renovação do Frenkie de Jong. Por que perguntaram para o Koeman, né? Mas é porque Koeman ele tem uma muito boa relação com Frenkie de Jong. Quando Koeman era treinador, o Frenkie de Jong ia com a esposa dele para jantar, almoçar juntos, né? Eu acho que era a esposa de Koeman. A esposa de Koeman era a babá do filho de Frenkie de Jong, ou era a esposa do Frenkie de Jong que era babá. Eu acho que era a esposa de Koeman, tá? Mas então, é só para ver a cercania, o perto que eles estavam em uma relação, né? Então perguntaram para o Koeman sobre Frenkie de Jong e Koeman confirmou, né? Frenkie quer ficar e isso é melhor para todos, né? Então, Laporta também falou que a renovação está encaminhada e isso é outra muito boa notícia, né? Porque Frenkie é fundamental nesse novo Barça de Hansi Flick e mesmo com a pressão salarial, né? Porque é alta, o clube parece decidido a mantê-lo como pilar do meio do campo, né? Então, tomara que faça a renovação e tenha um salário muito mais de acordo com o mercado, né? Porque Frenkie de Jong tem um baita salário, tá bom? Então, também teve um comunicado bomba, né, sobre a dívida do Spy Barça. Enquanto você tá lá de boa, né, tomando um café, né, com bolacha, pum, né, comunicado oficial do Barça. Eu estava chegou uma notificação, né, que o Barça mandou ser comunicado. Mas calma, não era sobre Nico, era sobre reestruturação de dívida do Spy Barça, né? E o resumo da ópera é o seguinte, ok? Barça reconverteu 424 milhões de euros da dívida do novo Camp Nou, que venciam em 2028, para começar a pagar só em 2033 e terminar em 2050. O custo médio da dívida agora é de 5,19%. A operação mostra que os investidores confiam na saúde financeira do Barça e o clube não usou ativos do patrimônio como garantia. Tudo foi feito dentro do plano aprovado no referendo dos sócios, né? Ou seja, não tem palanca, não tem gambiarra e não é desespero, tá? É uma operação financeira comum no mundo dos grandes clubes e das grandes empresas. Todos fazem isso, tá? Então que não venham dizer que o Barcelona está quebrado, nada. Tá tudo certo, ok? Então, não estão dando garantia de nada. Esse daqui, essa dívida não tem nada a ver com a outra dívida que é o Barcelona, do fair play financeiro, não sei o que, ok? Isso daqui vai ser pago sozinho com o Spy Barça. O Barcelona, os sócios do Barcelona, a gente que assiste os jogos do Barcelona e o Barcelona recebe esse dinheiro das emissões, né, pela televisão. A gente não está pagando essa dívida. Essa dívida vai ser paga sozinha quando o Spy Barça começar a funcionar. E como a gente viu na semana passada, o Barcelona está com as contas positivas, né? Então, os investidores estão confiantes, né? Então, estão querendo ajudar o Barça, né? Então, isso é bom. Também, claro, 5,19% de custo de juros, né? Então, tá ótimo. Então, é tipo refinanciar sua casa, sua empresa, seu carro. Só que em escala bilionária, né? E olha, o detalhe mais importante, os investidores só aceitam essa renegociação porque o Barça provou que vai conseguir pagar, né? Se o Barça tivesse quebrado, essa renegociação não aconteceria. Então sim,
é uma baita notícia positiva, tá bom, galera? Então, em conclusão, para quem estava com dúvidas, vamos resumir a situação, ok? O Barça pode sim pagar a cláusula de Nico, ok? E faço aqui um parênteses, galera, porque eu escutei no Chiringuito de Jugones, aquele programa madridista, né, da Caverna Madridista, que o Nico estava fazendo ontem, ou seja, já fez um vídeo de despedida do Athletic Club, tá bom? Então, esse vídeo vai sair nesses dias agora, tá bom? Talvez depois de pagar a cláusula, dia 2, 3, ou talvez seja antes, né? Não sei. Eu acredito que seja depois, né? Vai que por algum motivo o Barça não pague a cláusula, ele vai fazer o quê, né? Então, mas a notícia era essa, né? Que o Nico estava fazendo já um vídeo de despedida do Atlético, tá bom? Então, em resumo, o Barça pode sim pagar a cláusula de Nico, ok? O presidente já avisou que vai fazer o que for preciso. Koeman e Laporta estão de boa, tá? Tudo resolvido. Frank tem intenção de renovar e a dívida do estádio está sob controle e bem negociada. Enquanto tem clube que finge que não infla orçamento, né? Que mente em contratos, que paga 10 milhões mais para um jogador jogar o Mundial de Clubes, né? O Barça sigue tentando fazer tudo dentro da regra, mesmo quando tem que correr com obstáculos, né? Como diz Laporta. Então, galera, respira, confia, porque o Barça está voltando, galera, tá bom? Se curtiu o vídeo, mete o like, tá bom? Comenta aí o que você achou da resposta de Laporta pro Atlético e se inscreve no canal, porque aqui a gente não enrola, tá bom? Aquele abraço de gol para todos e visca el Barça.